Graças a Deus. Você que trouxe Bíblia, abre ela em 1 Crônicas, capítulo 29. O verso de número 26. Primeira Crônicas 29, verso 26. Alguém esqueceu um telefone aqui? Não é meu não, viu? Essa capinha aqui de coloridinha, cheia de purpurina, não é meu, viu, gente? Não se escandalize. De quem é? É da Pamela, pronto. Vai para lá que... Graças a Deus. Verso 26. Diz assim: Davi, filho de Jessé, reinou sobre todo Israel, reinou 40 anos em Israel, 7 anos em Hebrom e 33 anos em Jerusalém. Morreu em boa velhice, tendo desfrutado vida longa, riqueza e honra. Seu filho Salomão foi o seu sucessor. Os feitos do rei Davi, desde o seu início até o fim do seu reinado, estão escritos nos livros históricos do vidente Samuel, do profeta Natã e do vidente Gade, incluindo os detalhes do seu reinado, do seu poder e os acontecimentos relacionados com ele, com Israel e com os reinos das outras terras. Amém? Pai, nós te damos graças, Senhor, e te pedimos, Senhor, nós dependemos da tua palavra. Dependemos da tua palavra, Senhor. Alguns não entendem, outros não creem, não tiveram ainda a revelação, mas a verdade é, Senhor, que só há força, sustentação quando a tua palavra é o nosso alicerce, é a base de tudo. Aqui, Deus, está a tua igreja, Pai, que confia na tua palavra, e a oração que nós fazemos é que haja, Senhor, uma porção, uma boa medida de graça derramada sobre nós, Senhor, de instrução para aquilo que nós precisamos, podemos, devemos fazer. Pai, nos ensina através da tua boa e poderosa palavra, a tua viva e eficaz palavra, Senhor, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. No domingo, se você esteve pela manhã aqui no domingo, você vai poder ouvir novamente, a palavra, que eu estava me propondo a pregar no domingo à noite, mas infelizmente, nós tivemos uma queda de energia no todo o bairro e alguns bairros da cidade, e o culto de domingo à noite, ele acabou que nós não conseguimos ministrar a palavra. Porém, tudo está sob o controle de Deus, e o culto de domingo à noite foi maravilhoso. Foi um culto que, apesar da falta da luz, não faltou fogo na igreja, não faltou a luz que se chama Jesus Cristo. E como o culto não é para nós, o culto é para o Senhor, a igreja adorou, talvez com uma intensidade maior do que quando a gente dispõe de toda a tecnologia. Não deveria ser assim, mas esses momentos nos fazem lembrar que toda a tecnologia é importante, é bom, nos serve, mas ela não deve substituir o nosso culto, que não procede da capacidade que nós temos de técnica. Ele procede do coração. Ele procede da adoração genuína, é da pessoa que resolve adorar ao Senhor independente da circunstância. E no domingo foi isso que aconteceu, sem luz, mas a igreja adorando, a igreja falando com Deus. Quando eu cheguei em casa, eu ouvi vários testemunhos, mensagens de coisas que aconteceram no meio do povo, quando uns começaram a orar pelos outros. Isso a palavra do Senhor nos ensina: orem uns pelos outros para que sejam curados, diz a palavra. O poder de Deus se manifesta. Às vezes a gente fica esperando que o poder de Deus se manifeste de alguém que está em evidência, e a Bíblia diz que o poder de Deus se manifesta no meio do povo, quando a igreja, entende que os dons, eles estão aí espalhados pelo meio do povo. Então, no domingo a gente fez uma oração, congregacional, toda a igreja, uns pelos outros, e foi lindo o que aconteceu. Oro para que nós tenhamos mais e mais cultos assim, porém com ainda a tecnologia nos servindo. Então, adore ao Senhor, tenha o teu coração aberto para o Senhor, deixa o Senhor fluir na sua vida e fazer coisas poderosas através de você. Você é um instrumento de Deus aonde quer que você esteja. O culto agora é um momento de instrução, de palavra, de aprendizagem que o Senhor nos traz, só que não ficamos inertes, nós estamos no reino de Deus. O reino de Deus está dentro de nós,
o reino de Deus está se manifestando através de nós. Quem sabe hoje algo que o Senhor precisa fazer na vida de alguém, não vai proceder de mim, vai proceder de você que está do lado dessa pessoa. Então a igreja tem que estar sempre envolvida com isso. E aí no domingo então eu prometi pregar essa palavra, para entregar, né, que eu gosto quando Deus dá a palavra, eu gosto de me livrar dela, porque enquanto eu não me livro da palavra, eu não consigo buscar outra. Então é isso que nós vamos fazer hoje. Nós estamos, né, celebrando grandes acontecimentos, grandes testemunhos. No começo do ano, o Senhor nos deu uma palavra de que este ano seria um ano de grandes testemunhos, e nós estamos observando, e agora está se intensificando ainda mais, porque o ano está acabando, e essa palavra está sobre toda a igreja. Então você também vai colher o seu grande testemunho em nome de Jesus, porque isso vai glorificar o nome do Senhor, em todas as áreas. Cada um tem uma necessidade, cada um tem um desafio na vida, e muitas coisas aconteceram, né, neste ano, testemunhos na área de saúde, né, de milagres, maravilhas. Hoje nós estamos tendo o privilégio de receber a Radassa. Cadê a Radassa? Cadê a Radassa? Está aqui, está lá no cultinho, né? Mas a mãe, a família está aqui. A Radassa foi aquela menina que o Senhor fez uma maravilha. Talvez que nós saibamos seja a que foi mais forte, né, daquilo que o Senhor fez através de maravilhas. O que é maravilha? Maravilha é diferente de milagre. Milagre é você de repente ter uma incapacidade, ter uma enfermidade, e o Senhor te cura. De repente você não enxerga e você passa a enxergar. Isso é um milagre. Jesus fez muito, e hoje Ele disse que nós faremos as mesmas obras e obras ainda maiores. Existem pessoas experimentando verdadeiros milagres. Agora maravilhas, a Bíblia fala de maravilhas. Está entrando lá a Radassa lá. A Bíblia fala de maravilhas. Maravilhas é, por exemplo, você não ter um olho. Não basta estar cego, é não ter um olho, e de repente Deus fazer nascer um olho no lugar onde não tinha um olho. Você crê que o Senhor é capaz de fazer isso? Você não tem um braço, e de repente o Senhor fazer nascer um braço. Você crê? Isso é possível, tudo é possível aquele que crê. O Senhor vai fazer muito disso. Outro dia alguém me perguntava, por que nos dias de hoje não acontecem mais tantos milagres como aqueles que Jesus fazia? E quando a gente olha para a realidade, a gente percebe primeiro de tudo, é porque Jesus é Jesus. Nós não conseguimos fazer na intensidade, porque Cristo, Ele é o Deus que se encarnou, se fez homem e habitou entre nós. Segundo, porque milagres, poder de Deus se manifestando, nunca foi para espetáculo, nunca foi para show, sempre foi para propósito. Quando Jesus veio e andou nessa terra, Ele tinha um propósito. Qual era o propósito? Fazer com que as pessoas entendessem e crescem que Ele era o Filho de Deus, que Ele era a salvação. Então, por isso tantos milagres aconteciam, para que as pessoas pudessem se convencer, realmente, como muitos falaram, realmente este é o Filho de Deus. Porque Ele tinha atitudes, Ele fazia coisas que nunca, a Bíblia diz, nunca, eles diziam, em Israel se viu. Ou seja, logo associavam, só pode ser o Messias. Então, tinha um propósito os milagres. Quando a igreja começou em Atos 2, ela também começou numa intensidade forte de milagres. Por quê? Porque a igreja precisava se consolidar, porque Jesus Cristo havia ressuscitado, foi aos céus, muitos o viram, muitos participaram da sua ressurreição, viram, Ele depois de 40 dias, Ele permaneceu na terra caminhando. Então, Ele continuou pregando o reino de Deus, diz a Bíblia, muitos o viram. Porém, quando a igreja começou, havia gente de todas as partes do mundo em Jerusalém, quando o Pentecostes se estabeleceu, e dali a igreja foi semeada por toda a terra. Nós hoje somos resultado daquele dia, aqui em Itajaí, nós somos resultado daquele dia. E como é que a igreja se consolidou? O Senhor efetuando e realizando e fazendo coisas extraordinárias, com uma intensidade muito grande. Ao longo dos séculos, ao longo do relógio profético andando, as coisas foram perdendo a intensidade, porque a igreja foi se perdendo no propósito.
a igreja foi se perdendo, muitas coisas foram, apesar de ao longo dos séculos, nesses 2000 anos, eventualmente, pontualmente acontecerem grandes avivamentos. Você com certeza já ouviu falar de grandes avivamentos que acontecem em lugares, como nas ilhas, nas Filipinas, como na Rua Azusa, nos Estados Unidos, como o avivamento de John Wesley na Europa, coisas que aconteceram para trazer a igreja novamente para o prumo. Então grandes avivamentos acontecem, porém, a igreja no meio do processo se perdeu muito, foram fazendo do poder de Deus, muitas vezes, um espetáculo, uma ação para favorecimento próprio. Você lembra quando Pedro foi e curou um enfermo, e Simão, um mago que havia numa cidade, ele quis comprar a unção de Pedro? Em Atos está escrito, ele quis comprar a unção de Pedro, dá-me também disso, e Pedro disse, aparta-te de mim, porque tu não tens parte nisso, o teu coração não é reto diante do Senhor. Ali era um apontamento, já era um indicativo de que a igreja poderia passar por esse tipo de coisa. Então muitas pessoas usaram do dom para benefício, para glória, para puxar a glória para si. Então o que aconteceu? Foi dando um esfriamento. Porém, entretanto, a Bíblia diz que nos últimos dias o Espírito será derramado de novo. Nos últimos dias que antecedem a volta do Senhor Jesus, a Bíblia chama de últimos dias e diz que haverá apostasia, uma parte se esfriará e paralelo a isso haverá uma manifestação. O poder de Deus começará a se manifestar, como se manifestou em Atos, como se manifestou em Cristo, para que todos se preparem e fiquem atentos, todo olho veja, todo ouvido ouça que algo sobrenatural está acontecendo, e que a igreja se converta, o mundo se converta, as pessoas se preparem, porque Jesus Cristo vai voltar. Jesus vai voltar, e um dos sinais é o poder de Deus se manifestando, sinais nos céus, sinais na terra, coisas estranhas acontecerão. Então prepare-se, porque nós vamos começar a ver, meu irmão, milagres de Deus acontecendo, com uma intensidade maior do que, quem sabe, nós já vimos. Pode ter certeza disso, mas é para a glória do Senhor e para preparar a igreja para a volta do Cordeiro. E aí, quem é que Deus vai usar? Você. Deus vai dar dom para você, Deus vai dar a você capacidades, e Deus já está fazendo. Então eu comecei aqui falando da Radassa, estava falando ali com a mãe dela agora, ela estava dizendo que o médico disse para ela assim, o pedaço que eu tirei dela está ali dentro. O médico quando faz o raio-x do pulmãozinho dela, diz, o pedaço que eu arranquei está ali, como se nunca fosse feita uma cirurgia. Você sabe o que é isso? É maravilha, foi o Senhor que fez, glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Porque pulmão não se regenera, meu irmão. Uma vez que arranca, ele não se regenera, vai ter que sobreviver com o que sobrou. A ela, Deus deu um pulmão novo, está ali essa menina, para a glória do nome do Senhor Jesus. Então são grandes testemunhos. Eu não sei qual é a área que você espera viver um grande testemunho. Eu sei que o Senhor Jesus vive, e que o seu Espírito Santo está se movendo entre nós, e que grandes coisas podem acontecer. Você só não pode perder a tua fé, é viver por fé, é caminhar em fé, é aguardar pacientemente no Senhor, e Ele vai fazer coisas poderosas. Nós estamos felizes por isso. Grandes testemunhos viveram alguns homens e mulheres que no último sábado foram resgatados da rua, foram resgatados através do projeto que a igreja faz, do banquete solidário. E se você esteve aqui, foi algo lindo que o Senhor fez, como foi o ano passado. Esse ano igualmente, muitos foram encaminhados para o Vale Ebenezer, eles estão já começando o seu tratamento. Daqui 9 meses nós veremos eles saindo do tratamento e recomeçando a sua vida. Famílias que estavam na rua, desempregados e morando na rua, já estão trabalhando e já estão morando, já têm um teto e já estão morando e trabalhando, empregados. Glória a Deus por isso. São grandes testemunhos, grandes coisas acontecendo. Eu disse no domingo, talvez a mensagem que Deus me deu a oportunidade de pregar no sábado aqui, foi a maior, se não uma das maiores mensagens que eu já tive a oportunidade de pregar. Por quê? Pregou 2 horas? Não, acho que foram uns 15 minutos.
uma exegese perfeita, uma construção teológica perfeita, uma oratória sem nada a acrescentar nem tirar? Não, uma mensagem simples, mas uma mensagem onde toda a sabedoria do homem não sobressai, onde a cruz de Cristo não é esvaziada, onde no final pessoas se entregam ao Senhor Jesus. Essa é a maior mensagem que nós podemos pregar. Dizer ao pecador que Jesus Cristo morreu por ele, ressuscitou e voltará. No final nós vimos aqui muitos se entregando ao Senhor Jesus. A mudança da vida não começou porque vão ter um emprego, não começou porque vão para o Vale Ebenezer, não. A mudança começa, a transformação começa quando o coração se entrega ao Senhor. Ainda aqueles que quem sabe voltaram, sabe-se lá para onde, nós não o vimos mais, nunca mais serão os mesmos, porque o coração está entregue ao Senhor Jesus. Receberam do amor de Deus e entenderam o amor de Deus que está sobre todos, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho, amou inclusive eles. E foi aí que Deus me deu essa palavra, porque me constrangeu ouvi-los. Teve um que eu sentei com ele na mesa para comer com ele, e comecei a ouvir ele, conversar com ele, e ele começou a me dizer, falando de como ele reconhece, apesar da situação que ele está vivendo nas ruas, estava vivendo de uma maneira deplorável, mas em todo o tempo ele dizia, eu conheço, eu ouço, eu sinto o amor de Deus, Deus me guarda. Meu Deus está na rua e está dizendo que Deus guarda. Ele dizendo para mim ontem, no dia anterior, no sábado, ele dizendo para mim ontem, na sexta-feira, eu comi carne do lixo, e estava quentinha, diz ele, porque o pessoal joga fora. Eu fui em Balneário Camboriú, o pessoal joga fora do restaurante, ainda estava quentinha, eu comi, mas quando eu comi, Deus falou comigo, eu não quero que você pegue comida do lixo, você vai comer da mesa. 24 horas depois, estava na mesa, 24 horas depois, e reconhecendo o amor de Deus, dizendo, eu sei que foi Deus, Deus me tirou do lixo e me trouxe aqui para a mesa, e vai mudar a minha vida. Meu irmão, aquilo me constrangeu, porque às vezes nós estamos amaldiçoando a vida, porque temos uma pia de louça suja até em cima, até na tampa, não reconhecemos que essa sujeira toda é o resultado de ter comida na mesa, e a gente está reclamando, e eles fazendo isso. E quantas vezes, meu irmão, nós duvidamos do amor de Deus? Quantas vezes, como é importante nós exercermos, a minha maior alegria foi que a igreja, talvez recebeu mais do que eles, a igreja se alegrou mais do que eles, porque a felicidade maior está em dar do que receber. Eu via mais gente da igreja tocada, tomada pelo Espírito, sendo renovada, do que propriamente eles, porque é isso que a palavra do Senhor nos ensina. Como é bom, meu irmão, nós olharmos, por isso que Jesus falou, ama o próximo, como eu vos amei, um novo mandamento eu dou a vocês. Olha para o próximo, como eu olhei para vocês, tenha compaixão do próximo, como eu tive de vocês. Ele era rei e se fez servo, ele era perfeito e veio para os imperfeitos, ele era puro e veio para o meio da sujeira, e ele diz, façam isso. Por quê? Eu tenho entendido, porque isso nos humaniza, quando nós olhamos para alguém em dificuldade, quando nós olhamos para alguém, paramos para ouvir, paramos para conhecer a história. Isso é uma outra coisa fantástica, meu irmão. Não se engane, cada um daqueles que hoje a gente passa, muitas vezes a gente não dá nem bola, tem uma história, Outro dia minha prima encontrou um, que está na rua, e a sua tia, que ele considera mãe, mora na Suíça, uma família bem estruturada, mas ele está na rua por causa das drogas, por causa do vício. Mas graças à atitude dela ter parado para ouvi-lo e falar com ele, vai para o Vale Ebenezer, vai ser transformado, vai ser recuperado, vai sair dessa condição, e amanhã vai contar um grande testemunho também. É a igreja fazendo algo poderoso, meu irmão. E quando a gente faz isso, a gente não está só cumprindo o ID, não se trata somente de fazer o que Jesus disse, que eu tive fome, vocês me deram de comer, tive sede, me deram de beber, fui estrangeiro e me acolheram.
esses entrarão para o reino. Ele disse: entrem para o reino que eu preparei para vocês desde a criação do mundo. Aqueles que fizeram isso, nós vamos dizer: mas quando, Senhor? Quando que fizemos isso por ti? Quando a um dos meus vocês fizeram, a mim fizeram. Isso nos humaniza, nos faz cumprir o ID, mas não é só isso. Isso nos faz lembrar do quanto o Senhor nos ama. E muitos de nós, às vezes deixamos a incredulidade entrar no nosso coração, dizendo: será que o Senhor me ama? Será que o Senhor está ouvindo a minha oração? Será que eu tenho propósito? Talvez essa seja a palavra mais dita dentro da igreja, nas mensagens: você tem propósito, você tem um propósito de Deus. Quantas vezes você já ouviu isso? E é uma verdade. Porém, muitas pessoas não sabem qual é o seu propósito, não vivem o seu propósito. O que é um propósito? É um desígnio, é um desejo, é um projeto de Deus. Você tem propósito de Deus. O que é isso? Deus tem um projeto para você, Deus tem um desígnio, Deus tem uma vontade dele para a nossa vida. Jesus disse assim: eu sou o caminho, e é uma verdade, Ele é o caminho, porém, nós temos que dar os passos. Ele é o caminho, mas nós temos que trilhar esse caminho, andar nesse caminho, avançar nesse caminho. Então nós temos um propósito, nós temos um desígnio. Infelizmente muitos não sabem, ou não descobriram, ou até sabem, porque o coração, o Espírito de Deus, ele fala no nosso espírito. Só que a realidade que a gente vive, as circunstâncias, a gente acaba anulando, acaba desqualificando, ou a incredulidade, enfim, o tempo. E o que eu queria falar um pouquinho hoje é sobre isso, sobre propósito. Eu creio que Deus vai nos ajudar muito, vai te ajudar muito, sobre o que Ele tem para você e as fases desse propósito. Todo propósito tem um processo, é diferente da necessidade. Quem aqui tem uma necessidade? Quem tem? Levanta a mão assim. Eu tenho assim, ó. Nós temos necessidades, e essas necessidades, quando nós oramos, quando nós buscamos, o Senhor nos atende, o Senhor nos abençoa. Porém, nós não somos aqueles que se chegam ao Senhor só por causa das necessidades. Nós vivemos por propósito. E é quando nós vivemos no propósito, não é correr atrás de bênção, é viver no propósito. Porque quando eu vivo o processo do propósito de Deus na minha vida, as bênçãos começam a correr atrás de mim. Por que você vê muita gente correndo atrás de bênção? Porque não vive por propósito. Quando você vive por propósito, as bênçãos correm atrás de você. Por que você vê muita gente perdida, desesperada na necessidade? Porque ela não vive por propósito, ela vive por circunstância. Então as coisas têm que estar acontecendo, a circunstância tem que ser favorável. Se não é favorável, eu estou desesperado, eu estou na lama, não tem jeito para mim. Quando você vive por propósito, ainda que as circunstâncias sejam desfavoráveis, você está focado, você tem alvo. Quem vive por necessidade, Jesus é o caminho, e no meio do caminho tem obstáculos, tem desafios, tem dificuldades. Você passa vale, você passa montanhas, você passa vale e montanhas, a vida é desse jeito. Lembra daquele eletrocardiograma? O coração faz assim. No dia que for linear, meu irmão, você partiu, saiu dessa para uma melhor. Enquanto está assim, você está vivo, e essa é a vida. Enquanto a gente está assim, nós estamos vivos. Porém, para quem tem propósito, montanha não é obstáculo, é mirante. Opa, uma montanha, eu vou subir, vou ver mais longe. Para quem vive por circunstância, ai, de novo. Você está entendendo? Então é propósito, só que propósito é processo. Quando você vive por necessidade, meu irmão, você tem fome. Só que você chega no Senhor dizendo: Senhor, se cair migalha para mim, está valendo.
vive de migalhas. Quando você vive por propósito, meu irmão, você come do pão vivo que desce dos céus. É diferente. Quando você vive por necessidade, você até vê milagres, multiplicação de pães e peixes, você come e fica satisfeito. Só que você vai embora de novo para o deserto, para a cidade, vai para outro lugar, a fome vai bater novamente. Quando você vive por propósito, não. Você come, sobra, e mais do que tudo, meu irmão, o que o Senhor pode te dar é a certeza de que você continua caminhando com o Mestre. Você vai viver outra aventura, você vai continuar, você vai entrar num barco, pode vir tempestade, mas ele está dentro do barco, você vai chegar na outra margem, porque você está vivendo por propósito, você foi chamado para um propósito, e você vai com ele até o fim. Então, viva por propósito, escolha viver o propósito de Deus, só que entenda, propósito é sinônimo de processo. Propósito é sinônimo de processo. Tem coisas que o Senhor vai fazer na sua vida, vai se tornar pleno daqui a alguns anos, mas não será vivendo do jeito que está vivendo, que de repente daqui a alguns anos, pum, cai na cabeça. Não, para acontecer daqui a alguns anos, você precisa entrar no processo agora. Agora, deixar o Senhor começar a trabalhar agora, ser um canteiro de obras do Espírito de Deus a partir de agora. Pode começar com uma aparente desorganização, bagunça. Você já viu um canteiro de obras? Já preguei aqui uma vez sobre isso, eu acho. Você já foi num lugar onde um prédio vai começar a ser construído? É bagunça, é barulho, é desordem, é poeira, é lama, é sujeira, vizinho reclama, tem gente que quer embargar a obra, todo mundo fica chateadinho, porém, quando está pronto é algo maravilhoso, valoriza todo o bairro. Mas começa com um processo, tem que ter um processo. Tem coisas que o Senhor quer fazer agora que talvez tenha que cavucar, tenha que aparecer sujeira, natural, mas o importante é que você está nas mãos daquele que é o perfeito construtor. A Bíblia o chama de arquiteto. Ele sabe o que ele está fazendo, mas o projeto, o propósito, o desígnio precisa acontecer dentro do processo. E por isso que eu escolhi Davi, porque Davi, ele passa todos os processos para cumprir-se o propósito de Deus na sua vida. Ele disse: eu sei que todos os meus dias estão escritos. O Senhor me teceu no ventre, já me chamava pelo nome. Ele tinha convicção, ele tinha consciência, porém ele não deixou de ter que passar, nem Cristo, que é o Rei dos Reis, que é o Filho, que é o unigênito, que é o amado, que era o que de melhor tinha no céu, o Senhor trouxe para a terra e deu a nós. Ele pegou a primícia, ele pegou a grande maravilha dos céus e trouxe para a terra. Nem ele foi poupado, a Bíblia é clara, você vai ver, nem ele foi poupado. E a Bíblia diz que nós somos filhos de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se de fato participarmos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Então é processo, tem que ter sofrimento para ter glória. Você está preparado? Amém? Dá para dar um amenzinho aí, porque esse mensagem some o amém, some, eu entendo, mas no final vai dar certo em nome de Jesus. Passa o processo e você vai viver o propósito de Deus, em nome de Jesus. Davi então passou todos os processos, ungido. Davi foi ungido por Deus, pelo profeta Samuel e pelo Espírito de Deus com 16 para 17 anos de idade. Foi ungido para quê? Para ser rei de Israel. Você também é ungido. A Bíblia diz em 1 João capítulo 2, verso 20, que todos nós temos uma unção que procede do santo. Todos nós. Você entregou seu coração ao Senhor Jesus? Você entregou a sua vida a Ele? Você é ungido, você é ungida. E aí? Tudo está dando certo ou de acordo com a sua vontade? Tudo está acontecendo às mil maravilhas? Você deixa de ser ungido por causa disso? Você deixa de ter unção por causa disso? A unção do Senhor está sobre a sua vida. Você é ungido. O que é ungido? Ungido é aquele que é... A unção é uma armadura. Imagina uma armadura de um soldado. Isso é uma unção. A unção é um revestimento, é uma película, é algo que te protege.
é algo que te capacita, é algo que te dá força, é algo que te faz suportar os sofrimentos do processo para participar da glória da eternidade. É por causa da unção. Por isso que você ultimamente suporta coisas que você não suportava antigamente. Não é você, é a unção do Espírito em você. Talvez isso já aconteceu com você. Eu já vivi situações da vida que eu dizia, se fosse em outros tempos, eu acho que eu não aguentaria. Mas não sei por que de alguma forma não espanei ainda. É a unção. Outras vezes eu até quis desistir e não conseguia. Por causa da unção, o Senhor passa a ter compromisso conosco. Você sabe o que acontece na unção? Quando você está ungido, o Senhor começa a dizer para o adversário, para o inimigo, que não são homens, é Satanás: não toque nos meus ungidos, não maltrate os meus profetas. Por isso que a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, o maligno não lhe toca. Por quê? Por causa da unção de Deus sobre a sua vida. Porém a unção não te priva, não te livra do processo. Davi foi ungido com 16 anos, rei de Israel. Você imagina, rei de Israel, você será o rei de Israel. E o que a Bíblia diz? Davi foi ungido e voltou para cuidar das ovelhas que ele já estava cuidando antes da unção. Sabe o que significa? Eu quero falar sobre os estágios da unção de Deus. Talvez você esteja em algum deles. Talvez você não esteja em nenhum ainda, você vai começar a vivê-los. Talvez você vai perceber que você já passou muita coisa e está mais próximo hoje do que o dia quando você creu, como diz a palavra. Por isso que a Bíblia diz: não desanimem, perseverem, porque a nossa salvação agora está mais próxima do que o dia quando nós cremos. No dia que você acreditou, no dia que você entregou o seu coração, você vai perceber que está mais próximo, apesar de não estar do jeito que você quer ainda. Também não está do jeito que eu quero ainda, mas eu sei que eu estou no processo. Às vezes nós somos esmagados, somos moídos, mas nós estamos no processo. O oleiro está segurando o barro e formando de acordo com a sua vontade. Então Davi, ele viveu os estágios. Qual é o primeiro estágio de alguém que tem unção? De alguém que entregou o coração, de alguém que está em Deus? Primeiro estágio: ungido, mas desacreditado. Ungido, mas desprezado. Primeiro estágio que nós vamos viver é esse. Talvez você esteja vivendo ou já viveu isso. Aquela fase que você sabe que Deus já começou a fazer. A Bíblia diz que quando a unção foi derramada, o óleo foi derramado sobre Davi, naquele momento o Espírito se apoderou dele e nunca mais o deixou. Naquele momento. Jesus Cristo, quando se entrega, quando vai para o batismo e sai das águas, o Espírito de Deus, agora em forma corpórea, desce sobre ele e diz, uma voz sai dos céus: esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Davi, depois que aconteceu isso, o que houve? Nada. Isso é verdade. Externamente, nada. Ele continuou desprezado, ele continuou desacreditado, ele voltou a cuidar das ovelhas do seu pai, das poucas ovelhas, porém, já havia um decreto sobre a vida dele. Decreto de que ele seria rei. Esse mesmo decreto está sobre a igreja hoje. Porque Deus comprou com seu sangue povos de todas as tribos, línguas e nações. Comprou para Deus. E eles reinarão sobre a terra, diz a palavra. A terra está do jeito que está, as coisas estão do jeito que estão, mas elas serão entregues à igreja. Já tem um decreto, já foi declarado, os céus já declararam: a igreja reinará com Cristo. Chegará o tempo, meu irmão, que aqueles que nos oprimem serão governados pela igreja. É um decreto. Porém, nós já estamos ungidos, só que a realidade é desacreditados. A igreja hoje é desacreditada. Muitos não dão credibilidade. Jesus Cristo sai, vai para o deserto, volta, começa a pregar a palavra, vai buscar os seus discípulos, começa a falar, e Natanael diz, quando Filipe fala para ele que encontrou o Messias e diz que é de Nazaré, Natanael diz: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Israel desacreditava, Israel desprezava, os seus desprezavam. E é assim que talvez que você esteja vivendo. Você entregou seu coração ao Senhor, você já sabe que dentro de você alguma coisa aconteceu. Dentro de você alguma coisa mudou e você já não é mais o mesmo, já não é mais a mesma, você tem convicção disso. Porém ninguém vê,
ou ninguém acredita. E aí dizem, o quê? Agora está na igreja então? Agora serve a Deus? Ah, tá. Só que não. Conta outra. Até aí tudo bem, faz parte do propósito, faz parte dos estágios. O problema é quando você se deixa ser afetado por isso. O problema é que nessa fase, você e eu muitas vezes nos afetamos, somos afetados, dizemos, Senhor, por que ninguém acredita em mim? Por que ninguém quer acreditar que algo começou a acontecer? Aí nós cometemos um erro. Nós começamos a nos justificar. E justo não precisa se justificar. Justo é justificado por Cristo. Romanos 8, Paulo diz, quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. No tempo certo, as pessoas reconhecerão tudo o que o Senhor está fazendo dentro de você, se tornará evidente, se tornará claro para todos os que estão do lado de fora. É um tempo, é um estágio, é uma fase. Por isso viva essa fase. Isso significa que algo já está acontecendo, que o Senhor já está realizando algo poderoso na sua vida. Então o projeto de Deus, o propósito de Deus começa com você ungido. Você é cheio do Espírito Santo de Deus, ainda que desacreditado, ainda que desprezado por gente que te ama e que você ama também, porém não reconhece o que Deus está fazendo dentro de você. É porque a revolução é interna, meu irmão, mas ela se tornará visível, pode ter certeza disso. É o primeiro estágio. Não desista, não abandone o propósito de Deus. Tem muita gente que abandona aqui, tem muita gente que para aqui, ainda está só no início, porque depois melhora, ou piora, dependendo do ponto de vista. Porque primeiro você é ungido e desprezado. Aí o segundo estágio é para dar glória a Deus. Você é ungido e perseguido. Porque quando você encontrar o teu propósito, você vai encontrar o teu adversário também. Guarda isso. Quando você encontrar o teu propósito, você vai encontrar o teu adversário. Só que você precisa entender uma coisa. Sabe o que é a perseguição do adversário? É ele dizendo, eu acredito em você. O teu adversário te persegue porque ele acredita em você e você muitas vezes não acredita. Ele persegue porque ele sabe que se ele não te parar, você vai chegar onde você tem que chegar. E então ele persegue. E nós somos treinados, são com os nossos. Segundo estágio da vida de Davi, agora foram ciclos de 7 anos. Uma vez eu preguei sobre Shemitah, uma palavra que Deus deu que foi linda, está lá no YouTube, você pode acompanhar. E ali eu falei sobre os estágios, os ciclos, as estações. Deus trabalha com números para nos fazer entender, não é para jogar na Mega Sena, é só para entender os processos de Deus. 7 anos Davi ungido e desprezado, dos 16 a mais ou menos os 23 anos. Com 23 anos Davi agora enfrenta o gigante Golias, mata Golias, se torna famoso, todo Israel conhece Davi, todo mundo agora reconhece que sobre ele tem uma unção de rei. E o que aconteceu? Foi para o trono? Não. Descobriram um propósito, se levantou o adversário. Davi começou a ser perseguido dos 23 aos 30 anos, 7 anos de perseguição, onde Saul começou agora a lhe perseguir. Saul era o rei de Israel. O rei, para aquela nação, era considerado muitas vezes como um pai. Davi trabalhou para Saul. Davi serviu Saul. Davi amava Saul. Quando Saul morre, Davi chora a sua morte. Davi teve a oportunidade de matar Saul várias vezes, não o matou, porque ele disse, ai de mim, tocar no ungido do Senhor. E Saul já tinha caído, hein? Mas por que Davi fez isso? Porque quem ungiu Saul foi o mesmo que ungiu Davi. Samuel representando o Espírito de Deus. O que Davi entendeu? O que nós muitas vezes não entendemos. Se eu não reconheço a unção do outro, eu não valorizo a minha unção. Se eu não sei reconhecer a unção de Deus sobre a vida do outro, significa que eu não sei valorizar a unção que está sobre a minha vida também. Por isso a igreja tem que parar de falar mal de outros pastores, de outros ministérios, de outras igrejas. Nós temos que controlar a nossa língua, porque quem ungiu eles foi o mesmo que nos ungiu.
está caído, está errante, está... Ai daquele que toca, deixa o Senhor tratar com eles. Porque o mesmo Espírito que ungiu eles, ungiu nós. Então quando eu vou contra a unção do outro, eu estou indo contra a própria unção que está sobre a minha vida. Davi entendeu isso, e só que Davi foi perseguido por 7 anos, por aquele que ele considerava próximo, seu, parente. Você já reparou isso? Que quem nos treina são os da nossa casa. Jesus falou, os inimigos do homem serão os da própria casa. Quem treinou Davi foi o exército do próprio Deus. Quem forjou Davi foi o exército do próprio Deus. Deus usou o seu exército para talhar Davi para a batalha. Às vezes Deus usa a própria igreja para nos treinar, o próprio irmão para nos treinar. O que a gente faz? Vou trocar de igreja, vou parar com tudo, realmente eu não tenho chamado, não acredito em mim, agora estão me perseguindo. Aonde você vai, o teu adversário vai atrás de você. É só um tempinho, ele só deixa descansar um tempinho porque você fica parado, e quando você fica parado, o propósito não anda. Então tem muita gente que vive assim, não suporta o confronto, não espera essa etapa passar. Nós somos treinados por aqueles que nós amamos. Quando não é dentro da igreja, é dentro de casa. É gente que mais na frente também vai reconhecer. Jesus, meu irmão, Maria ouviu Gabriel falar com ela. Gabriel apareceu e a ela disse, o Espírito do Senhor virá sobre ti, e tu darás a luz, aquele que será chamado Emanuel. Ela viveu uma experiência, você consegue imaginar a experiência que Maria viveu? E aí a Bíblia diz que Jesus foi crescendo em graça e em estatura diante de Deus e dos homens. Imagina a trajetória de Cristo, desde o nascimento até os 30 anos. O que não aconteceram, as coisas que não aconteceram, Maria estava presente em todas. A Bíblia diz que Maria foi quem disse a Jesus que tinha chegado a sua hora. Em João 2, quando ele faz o milagre da multiplicação, do transformar água em vinho, foi Maria quem disse, ei, está na hora, e ele disse, o que eu tenho contigo? E ela corre na frente, e ela prepara tudo, faça tudo que ele fala, façam o que ele pedir, e ali começa o ministério. Foi Maria que deu o pontapé, porém, ali na frente, parece que o capeta entrou nela. Será que foi isso? Porque quem não tem maturidade acha isso. Ali na frente, Maria começa agora a perseguir. A Bíblia diz que Jesus está pregando, a multidão está à sua volta, e ela chega com os irmãos dele, dizendo, interdita que ele está fora de si. Vai ler a Bíblia, você vai ver isso. O que é isso? É o diabo? Não, é nego. Oxe! Veio agora aqui o manezinho. É o diabo, nego? Não. É o Espírito do Senhor forjando. É o Senhor usando os nossos. É Deus fazendo através dos nossos. Porque, meu irmão, se você suportar, se você conseguir permanecer no teu propósito, sendo talhado por aqueles que estão próximos, ninguém mais vai te arrancar do propósito de Deus. Então, para o Senhor te fortalecer, Ele vai usar quem está próximo. Por isso que a Bíblia diz setas e não flechas inflamadas. Por isso que Jesus disse, dentro da casa terá divisões, pai contra filho, irmão contra... Por quê? Porque quando você se estabelece no propósito, Deus vai te forjar, Deus vai te treinar. Então vai ter um tempo do teu propósito com perseguição. Tem gente que está reclamando que não tem visibilidade, mas você está preparado para sair da visibilidade para a perseguição? Porque quando o Senhor tornar conhecido o teu nome, as pessoas vão começar a te caluniar, a te perseguir, a te injuriar. Só que o Senhor Jesus disse, bem-aventurados serão vocês, quando forem perseguidos, injustiçados por causa do meu nome, porque de vocês é o reino de Deus, é reino. Por isso você tem que dar glória a Deus quando as pessoas começam a te perseguir, ao invés de ficar chorando. Glória a Deus, porque não é contra você, é contra a unção que está sobre a tua vida, é contra o que o Senhor está fazendo com você. Então glorifique ao Senhor, porque teu é o reino, o Senhor vai te dar o reino. Eu não sei como Jesus vai fazer, mas Ele disse, aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, lhe darei o direito de se assentar em meu trono.
Eu não sei se Ele vai levantar e vai dizer para você, senta aí, experimenta, ou se Ele vai dizer, senta aqui no colinho. Eu não sei como é que Ele vai dizer, meu irmão, mas Ele disse isso, está lá em Apocalipse: darei o direito de se assentar em meu trono, assim como eu venci e me assentei no trono do meu Pai. Vai passar por perseguição, vai passar por momentos assim. Depois, qual é o momento que você está? Talvez você esteja sendo perseguido. Talvez dentro da tua casa, coisas estão acontecendo, você diz, meu Deus, por quê? Por que, Deus? Por que tanta injustiça? Por que tanta calúnia? Por que eu estou sofrendo tanto? Meu irmão, eu não gosto de falar, porque se eu fosse falar as coisas que eu já vivi, eu vou acabar expondo pessoas que eu não quero expor. Mas foi dentro de casa que eu fui treinado. Não é diferente, conosco é assim. Porém, pessoas que eu via, que falavam, que eram contra, hoje eu estou vendo sendo quebrantadas, servindo ao Senhor, reconhecendo, porque isso vai acontecer. Os mesmos que hoje falam contra, amanhã verão a glória de Deus se manifestando na sua vida, e você será um instrumento de salvação. É lá na tua casa mesmo, é lá nos meios dos teus mesmos. Os mesmos que hoje não acreditam, amanhã glorificarão a Deus através da sua vida. É um tempo, então não desiste do propósito, do processo. É processo. Ungido, mas desprezado. Ungido, mas perseguido. E aí vem o terceiro momento. Ungido, mas limitado. Cheio de Deus. Cheio das coisas acontecendo. Cheio de projetos. Porém falta recursos. Falta habilidades. Falta condição. Falta sabedoria. Falta tempo. Falta talentos, falta dons, porque o Senhor dá, mas não dá tudo de uma vez. O Senhor vai nos capacitando. Por isso que a Bíblia diz que nós crescemos de glória em glória. Por isso que a Bíblia diz, cresça na graça e cresça no conhecimento. Porque uma vez que você cresce na graça, é o favor de Deus sempre sobre a sua vida, e vai buscando o conhecimento, o Senhor vai vendo que você vai ganhando maturidade para ter mais e mais e mais, e Ele começa a derramar cada vez mais. Só que todos nós passamos por esse tempo, o tempo onde nós temos a unção de Deus, só que nós não temos os recursos para fazer tudo que Deus colocou no nosso coração. E tem muita gente que desiste aqui também, porque o diabo tenta trabalhar na tua mente dizendo, o Senhor se esqueceu de ti, tu não fosse perfeito como tu deveria ser, isso é pecado, isso deve ser algum pecado escondido, oculto, deve ser alguma coisa que você ainda não destravou, e é por isso que o céu não abre. Mas aí você olha para dentro de você, pecado todo mundo tem, então eu sou pecador, mas eu estou me arrependendo, eu estou buscando, por que não acontece? Por que então vai ver que Deus esqueceu de mim, não quer mais usar a minha vida? Não, meu irmão, Deus está te treinando, Deus está te dando as coisas ao seu tempo, cada coisa no seu tempo, como diz a palavra. Todos nós passamos por esse momento. A unção, porém limitada, Davi, quando foi ungido, quando ele assumiu o trono de Israel, aos 30 anos de idade, Davi assume o trono, porém não assume Israel inteira. A Bíblia diz que ele assumiu primeiro Hebrom, somente a tribo de Judá. Das 12 tribos de Israel, ele ficou 7 anos governando uma tribo. Ungido rei, talhado na batalha, porém limitado. Porque o Senhor quer nos ensinar, meu irmão, a dependência total, sempre do Senhor. Quando nós estamos limitados, nós estamos dependentes. Quando nós estamos com dificuldades, nós estamos buscando ao Senhor. E o Senhor quer nos ensinar a viver assim sempre, ainda que estejamos sem falta de nada, sempre na dependência do Senhor. A limitação nos ensina a humildade. A limitação nos ensina o relacionamento, a comunhão. Se Deus dá tudo de uma vez para nós, qual é o risco que nós corremos? A soberba, achar que não precisa de ninguém para mais nada, que não precisa de nada de ninguém. E o reino de Deus não é assim. O reino de Deus é um corpo, onde cada um exerce a sua função, mas está limitado a sua função, dependendo do outro para exercer tudo com toda a excelência. O Senhor está nos ensinando isso. Talvez você esteja vivendo essa fase. Você recebeu uma unção de Deus para algo, talvez numa habilidade profissional, talvez para ser um grande empresário, talvez para ser
um grande chefe, um pai de família, porém você está limitado, as coisas não vão, as coisas não acontecem como você espera. Isso não significa que Deus não está com você, isso significa que o Senhor está te ensinando alguma coisa. É tempo de confiar no Senhor, de depender do Senhor, de se dobrar ao Senhor e dizer: Senhor, eu confio em Ti, tudo que eu preciso vem de Ti, na minha limitação o Teu poder se aperfeiçoa, na fraqueza o poder se aperfeiçoa. São estágios que são necessários. Meu Deus, quando eu paro para orar, quando eu leio essa visão, tem coisas ali, meu irmão, que é visão, mas a limitação não nos permite viver. Mas eu sei que nós viveremos, chegará o tempo que nós teremos os recursos para fazer tudo o que o Senhor colocou dentro do nosso coração. Se estamos limitados é porque ainda há imaturidade, é porque ainda há coisas para serem tratadas. Hoje nós já estamos vivendo uma realidade, graças a Deus, boa, mas há 4 anos atrás a unção era a mesma. Deus derramou sobre esse ministério, sobre essa igreja, mas nos colocou lá dentro da oficina do Fabiano, com 40 cadeiras emprestadas, com som emprestado, com tudo emprestado, limitados, porém ungidos. Assim é com você também. Essa unção está sobre a igreja, está sobre a sua vida. Você pode estar limitado nesse momento, mas isso não muda quem você é. Você é um filho, você é uma filha, herdeiro de todas as coisas em Cristo Jesus. Paulo vai dizer: quando o filho é menor de idade, ele em nada difere de um escravo, porém ele está condicionado a tutores, a guardiães, até que lhe chegue o tempo onde ele, maduro, receba toda a herança. A herança do Senhor para a sua vida você vai receber na plenitude, pode ter certeza disso. São tempos. E aí vem a unção sem limites. Depois que nós passamos o momento do desprezo, o momento da perseguição, o momento da limitação, e nós vencemos essas etapas, virá o tempo onde nós ouviremos o que Davi ouviu do profeta Natan: faze tudo o que tiver no teu coração, porque o Senhor está contigo. Eu quero declarar em nome de Jesus: você vai viver esse tempo onde você vai fazer tudo o que está no teu coração, porque o Senhor está com você, mas o teu coração está com Ele. Achei a Davi, homem segundo o meu coração, porque certamente fará tudo o que eu lhe ordenar. É aquele que o Senhor dá todas as coisas. O Senhor Jesus fez isso com os apóstolos. Primeiro Ele deu tarefas, depois Ele deu visibilidade, depois Ele deu autoridade. Ele não começou dando tudo. Primeiro Ele disse: vão comprar pão. Eles foram. Por isso é muito importante. Jesus falou: aquele que me ama me obedece. As tarefas que o Senhor começa a nos colocar no coração para fazermos antes de vir a autoridade. Jesus disse: vocês receberão poder quando o Espírito vier sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas por todo o mundo. Vocês vão pregar o Evangelho a todas as pessoas, vocês vão impor as mãos sobre os doentes, eles serão curados, vocês vão libertar cativos. A unção que está sobre mim estará sobre vocês. Tudo que meu Pai me deu eu tornei conhecido a vocês. Vocês farão as mesmas obras e farão obras ainda maiores. Essa palavra está sobre nós, só que nós estamos no processo. Se ela não se cumpriu ainda, é porque há um processo de Deus se manifestando na nossa vida. Ele fez isso com os apóstolos, Ele está fazendo isso com a sua igreja hoje. Primeiro Ele deu tarefa: vão lá comprar pão. E eles foram, voltaram com pão. Depois Ele deu autoridade limitada. O que Ele disse para os apóstolos? A primeira vez que Ele envia os apóstolos: vão, preguem o Evangelho, curem os enfermos, libertem os cativos, expulsem os demônios. Porém, eu os designo para que vocês vão apenas nas ovelhas perdidas de Israel. Ele deu limitação, porque eles precisavam ser treinados, eles precisavam se acostumar com a autoridade, se acostumar com a unção, se acostumar com o poder de Deus, experimentar, viver. E a Bíblia diz que eles voltaram, e quando eles voltaram, eles só foram ali em Israel, eles não foram ainda em todo mundo. Era só uma dosinha que Jesus deu a eles, como dá a nós também. E a Bíblia diz que eles voltaram alegres, mas não era uma alegria de celebração. A alegria pela resposta que Jesus dá era uma alegria já de alguém que já estava soberbinho, porque eles voltaram e disseram assim: mestre,
Que poder, até os demônios se submetem a nós. Olha como eles já estavam se achando, o diabo já estava se submetendo a eles, já estava achando que é melhores, maiores, mais fortes. Qual foi a resposta de Jesus para eles? Cuidado. Eu vi Satanás cair dos céus. Contudo, não se alegrem, porque os demônios se submetem a vocês, mas se alegrem porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. E no livro da vida o nome está escrito pela graça, não é por mérito. Foi isso que Jesus estava dizendo. Vocês são salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom. Era o que Jesus estava dizendo para eles. Ei, não se achem. Não se achem porque os demônios se submetem a vocês, como vai se submeter a você também. Ele não vai dominar a tua casa, ele não vai dominar os teus filhos, ele não vai estragar o teu futuro, ele vai se submeter, o lugar dele é debaixo do pé da igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Contudo, isso não é por mérito nosso, é pelo poder do Senhor, é pela graça. Então a nossa alegria não está nisso, não está no poder que se manifesta. A nossa alegria está quando nós nos lembramos que o nosso nome está escrito no livro da vida. Nós não merecíamos, mas com o seu sangue Ele nos colocou naquele lugar. Isso mantém o nosso coração, meu irmão, reto, humilde, dependente, reconhecendo que nós só somos o que somos e temos o que temos, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja dada a glória nos céus e na terra. Que nós não nos esqueçamos disso. Eu sei que o Senhor está preparando a igreja, meu irmão, para viver coisas poderosas. Eu sei que esse tempo está chegando. O meu espírito arde quando eu começo a falar dessas coisas. Eu creio que é o Espírito Santo. Ele está preparando a igreja. Nós viveremos um tempo de uma unção sem limites. Uma unção onde nós teremos recursos e capacidade para ir em todo lugar. Aonde nós formos, você vai entrar no hospital, meu irmão, e não vai ficar um enfermo lá dentro. Em nome de Jesus. Deus vai fazer isso nos últimos dias. E vai fazer através de nós. Vai fazer através da igreja. Mas se alegre porque o nome está escrito no livro da vida e não por outra coisa. E aí, meu irmão, vem o poder sem limites. Vem a unção, onde tudo que está no coração a gente faz. Mas esse momento é o momento que nós devemos cuidar. Cuidar demais. Ter atenção, porque é nesse lugar que muitos caem. No tempo da perseguição, dificilmente você cai. Até porque você está correndo com um cachorro atrás de você, você não vai cair, você pula o que tiver na frente. No tempo do desprezo, dificilmente você cai, você pode até desistir, mas normalmente vem aquele ímpeto de dizer, de servir a Deus, e dentro de você aquela garra de lutar. Olha, eles estão errados. No tempo da limitação, você já está vivendo coisas maravilhosas. Então é um tempo bom, é um tempo que Deus está fazendo. É conta-gotas, mas está fazendo. Agora o tempo do poder sem limites, meu irmão, é um tempo que muitas vezes nós nos esquecemos dessa dependência total do Senhor. Tem que tomar cuidado. Davi não era melhor do que nós não somos melhores do que Davi. Melhor, essa é a palavra. Nós não somos melhores do que eles. Ele tropeçou, ele caiu, porém a graça do Senhor lhe alcançou, porque Deus não é Deus de momento, Deus é Deus de processo. Lembre-se do Deus de processo. Se Deus fosse Deus de momento, na primeira queda, no primeiro tropeço, no primeiro palavrão, na primeira bobagem, meu irmão, nós já seríamos fulminados. Só que Deus não está levando em conta o momento, Deus está levando em conta o processo. Se você está no processo, ainda que o momento não seja agradável, mas no processo o Senhor está cuidando de você, e Ele vai contar a tua história mediante esse processo, meu irmão. Deus é Deus de processo. Por isso, se você caiu, se você falhou, se você tropeçou, Ele está dizendo para você: eu quero te colocar de pé, eu quero continuar a boa obra. Tem consequências, talvez você carrega dores por conta disso, isso pode acontecer, isso é um fato. Davi colheu consequências pelo seu erro, mas o Senhor não lhe abandonou. O Senhor lhe deu ainda mais do que um dia ele teve. Porque na sua falha, Ele tomou uma decisão que nos ensina. Ele correu para Deus e não de Deus. Nas nossas falhas, nós corremos para o Senhor, que é um Deus cheio de misericórdia e de graça, que nos coloca de pé novamente. 7 vezes cairá o justo, e em todas o Senhor o levantará.
O Senhor sempre vai nos levantar, meu irmão. Você peca, eu peco, nós erramos. Não pense que tudo que a gente vive aqui é fruto de uma vida sem erros. Não, meu irmão, nós erramos, eu errei já muito. Mas a graça do Senhor tem nos alcançado, tem alcançado a sua vida também, vai continuar nos alcançando, porque independente dos nossos erros, nós nos colocamos no processo, desejamos e decidimos viver no processo do Senhor. No processo de Deus, você entende o que Paulo entendia. Com a minha mente, eu sou escravo de Deus, a minha mente já pertence a Ele, porém com o meu corpo, eu sou escravo do pecado muitas vezes. Com a minha mente já está definida, eu vou viver os sonhos de Deus para a minha vida e acabou. Eu quero viver nos sonhos de Deus, porém quando eu vejo o mal que eu não quero, esse eu já estou fazendo, o bem que eu quero, esse eu não consigo fazer. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo destinado a essa morte? Mas aí vira o capítulo e a Bíblia continua dizendo: portanto nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque nós estamos no processo, sendo talhados, preparados, forjados, crescendo de glória em glória. Por isso nunca corra do processo, nunca corra do propósito. Ainda como diz a passagem do oleiro, ainda que, pode subir aí gente, senão eu vou ficar pregando aqui até amanhã, já é 9h35. Como diz a passagem do oleiro, a Bíblia diz que o oleiro já estava trabalhando no barro, no vaso. O vaso já estava pronto, porém se quebrou na mão dele. Meu irmão, quando você vive na necessidade, quando você vive por conta, você se quebra na mão do capeta. Quando você vive no processo, você pode até se quebrar, mas mesmo se quebrando, você vai se quebrar na mão do oleiro, na mão do Senhor. Oh, glória a Deus. E na mão do Senhor, meu irmão, Ele constrói e faz um vaso novo, ainda que se quebre. Ele constrói, Ele faz algo novo, porque você está dentro do processo do Senhor. Você está vivendo pelo propósito de Deus, e nesse lugar, meu irmão, você é inalcançável, indestrutível. Aqui o mal não lhe toca. Tudo que acontece aqui está cooperando para o teu bem, porque você foi chamado de acordo com o propósito. Aqui é assim que acontece. E esse tudo tem fim. Olha o fim da vida de Davi. A Bíblia diz que Davi reinou por 40 anos em Israel, 33 em toda Jerusalém, 7 anos em Hebrom. Morreu em boa velhice, desfrutando de vida longa, riqueza e honra. E o seu filho Salomão foi o seu sucessor. Quando nós passamos por tudo isso aqui, eu quero declarar que nós vamos viver todas as promessas. Porque quem vive no propósito, meu irmão, quem está no propósito, colhe as promessas. Primeiro, plenitude. Davi foi talhado 14 anos para viver 40 de governo. O tempo da dor não será maior do que o tempo da plenitude. O tempo do choro não será maior do que o tempo da plenitude. Virá um tempo de extrema alegria, um tempo onde você voltará colhendo os teus feixes com alegria, de tudo aquilo que você semeou chorando. O tempo da plenitude de Deus. Jesus falou: eu vim para que vocês tenham a vida e a tenham em plenitude. Você viverá para ver a plenitude de Deus se realizar na tua vida, onde você sentará e dirá: combati também o bom combate. Davi teve plenitude. Número 2, a Bíblia diz que ele morreu em boa velhice, desfrutando de vida longa. Eu quero declarar sobre nós, meu irmão, longevidade, saúde, porque a vontade do Senhor é que eu e você tenhamos saúde e longevidade, não apenas para contemplar, para ver o que Deus vai fazer, mas também para usufruir de tudo que Deus vai promover na nossa vida. Que nós tenhamos essa longevidade para ver os filhos dos nossos filhos. Que nós tenhamos essa longevidade, que o Senhor nos abençoe. Enquanto Jesus não voltar, meu irmão, nenhum dos dias escritos por Ele no seu livro haverá de ser neutralizado, haverá de ser anulado nessa terra. Você vai viver plenamente, você vai ter longevidade, saúde e capacidade, força para viver todas as promessas do Senhor em nome de Jesus. Fique no propósito e tudo vai acontecer na sua vida. A Bíblia diz que ele desfrutou de riqueza e honra. Riqueza aqui não é ostentação, apesar de ele ter tido muito recurso, mas não era dele. A Bíblia diz que a oferta da vida dele no final da sua vida foi extraordinária, porque as riquezas serviam um propósito. Entenda isso, no propósito, tudo que o Senhor te dá serve para o propósito.
A Bíblia diz que ele desfrutou, sabe o que significa isso? Estabilidade econômica e também psicológica, porque ele desfrutou de riqueza e de honra. Isso vai acontecer com você também em nome de Jesus. Tudo que o Senhor tem para você nessa terra, o propósito, servir o propósito, a provisão vem dos céus. Aqui você pode confiar, meu irmão, que o maná vai cair, que água vai sair da rocha, que mar vermelho vai se abrir se for necessário, que cordonizes serão derramadas, que vai aparecer barco para você atravessar se você precisar atravessar, que se o mar estiver revolto você vai andar sobre as águas não te submergerão, você andará por cima dos problemas e não os problemas por cima de você, porque no propósito você tem toda a provisão que o Senhor preparou para você em nome de Jesus. Ele desfrutou disso, desfrutou de estabilidade psicológica, emocional. Meu irmão, tem muita gente hoje que infelizmente está vivendo um desequilíbrio emocional. Filhos de Deus, igreja do Senhor, que está dependente de remédios, de psicotrópicos, de tanta coisa, meu irmão, por causa da ansiedade, por causa da agonia. Jesus falou: não andem ansiosos. Por que vocês estão ansiosos quanto a isso, quanto aquilo? Eu cuido de vocês, até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não cai um fio de cabelo da sua cabeça, meu irmão, sem que o Senhor permita. Se você está ficando careca, é permissão do Senhor também. Eu aqui também estou, mas é permissão do Senhor. Tudo está nas mãos dEle, tudo vem dEle, toda a provisão, toda o equilíbrio. Jesus é a rocha que dá equilíbrio em todas as coisas. A Bíblia diz: lancem sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele está cuidando de vós. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, com as suas orações. Na oração você se lembra do propósito, com as suas súplicas, na sua súplica você clama naquilo que você está dependendo do Senhor, é o clamor da alma, e com ações de graça, porque quando você tem atitudes de ação de graça, você está dizendo que crê no propósito do Senhor na sua vida. Apresentem os seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará a mente e o coração, a mente, o equilíbrio emocional e o coração de vocês em Cristo Jesus. Essa é uma certeza. E por último, para nós encerrarmos, legado. Davi deixou legado, porque nada que um filho de Deus constrói na terra é transitório, tudo que ele faz é eterno. Tudo que você está fazendo não vai se perder. Talvez você diga: eu não fiz nada ainda. Se você começar a fazer algo hoje no Senhor, você deixará legado. Os filhos dos teus filhos vão usufruir das sementes, a igreja que virá depois vai usufruir. A tua memória não será apagada, como a memória daqueles que viveram pela fé não foi apagada. Na tua família se lembrarão dos teus feitos, daquilo que você realizou, aquilo que você está construindo. Ainda, meu irmão, que hoje nós estejamos vivendo num tempo de crise, de dificuldade, de necessidade, não tenha medo. Tudo que você está construindo no Senhor, o diabo não vai roubar. O migrador, o gafanhoto, seja lá o que for, não vai comer as tuas sementes. Tudo é legado, você deixará para as gerações que virão em nome de Jesus. Continua trabalhando, continua acreditando, continua confiando no Senhor. Tudo que você está fazendo, meu irmão, você está construindo algo que não é transitório, mas é algo que é eterno. Se você está no propósito, que você saia daqui, que nós saiamos daqui hoje com essa palavra de certeza no nosso coração. Se você não está, eu quero te convidar hoje a tomar uma decisão, se você quiser, a entrar nesse propósito, sair da fila da necessidade e entrar na fila do processo, e coisas poderosas vão acontecer em nome de Jesus. Amém? Vamos nos colocar de pé.